Muito boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Aqui quem fala é Thalita Viana, a apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria do professor Darcy Rodrigues Alves, de Leone Gomes Silva e do Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET Economia da UESB. Então vamos nessa! E hoje o nosso papo é sobre economia solidária. Segundo a Agenda Institucional de Cooperativismos, a economia solidária movimenta anualmente 12 bilhões de reais no Brasil, com base na autogestão, em preços justos e também na distribuição de sobras entre os trabalhadores. Os empreendimentos, né, eles geralmente são em forma de cooperativas dentro desse modelo, que é, no caso, uma associação de operários. Esses empreendimentos, eles são propriedade dos que nele trabalham. Então, o modelo ele é praticado por milhões de trabalhadoras e trabalhadores de diversos setores da economia, né? Em especial pela população mais excluída e vulnerável. Então, eles se organizam coletivamente, gerindo o seu próprio trabalho e lutando pela sua emancipação em milhares de empreendimentos. Então, essa é a economia solidária. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o nosso entrevistado, Giovanni Viana, que é economista formado pela UESB e é o presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Vitória da Conquista. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, ouvintes da UESB-FM, do programa Econopapo. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento, especialmente sobre esse tema tão importante para as pessoas, que é a economia solidária. O programa de hoje tem a direção de Judásio Santana Júnior, edição e mixagem de Felipe Rocha, apresentação de Thalita Viana Pontes, que vos fala, e o roteiro é de Judásio Santana Júnior e de Thalita Viana Pontes, com coordenação geral de Darcy Rodrigues Alves. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que Giovanni apresentasse para os nossos ouvintes o conceito da economia solidária, né? O que é a economia solidária? Bom, eu costumo dizer que a economia solidária, ela é uma nova forma, um novo jeito. No sistema que todo mundo conhece, no sistema capitalista, a gente compra, vende, troca, faz poupança, faz crédito, com base em princípios cujo fundamental elemento é o lucro, né? É o crescimento individual, é o crescimento dos donos do meio de produção, que no caso são os capitalistas. A economia solidária, Thalita, nesse tempo todo que a gente trabalha aqui em Vitória da Conquista, a gente aprendeu e falou que ela é um novo jeito de fazer aquilo que a gente costuma fazer normalmente na economia. Um novo jeito de poupar, um novo jeito de investir, um novo jeito de comprar, um novo jeito de consumir e um novo jeito de produzir. Um novo jeito que privilegia as boas relações de trabalho, que privilegia o meio ambiente, a sustentabilidade, que pensa no futuro, que pensa nas pessoas, que pensa no coletivo, que pensa em que os meios de produção devem estar nas mãos dos trabalhadores e a eles deve ser dado o poder de decidir o que fazer com a produção, com a comercialização, com a gestão do seu empreendimento. Então, a economia solidária é essa nova forma, esse novo jeito, essa nova economia que é possível ser feita a partir da união, da cooperação das pessoas. E quais são os valores e os princípios desse modelo de economia solidária? Então, embora seja um novo jeito, um jeito diferente de fazer as coisas novas, as coisas que a gente já costuma fazer, existem princípios que norteiam a ação dos empreendimentos econômicos solidários. Né? Se você tem uma associação que tem um dono, que é esse dono que manda, que tem um empresário tal que manda nela, ela não é economia solidária, porque um dos princípios fundamentais da economia solidária é justamente a autogestão, ou seja, o grupo se reúne e o grupo decide o que vai fazer da sua vida, como vai comprar, como vai produzir, como vai vender, como vai ser a distribuição aí das sobras ao final da comercialização. Esse princípio da autogestão é um princípio muito caro à economia solidária. Se ele for ferido, você fere de morte os empreendimentos da economia solidária. Além do princípio da autogestão, nós temos o princípio da democracia. Né? Cada pessoa na economia solidária, ela vale um voto. Né? Se você vai tomar uma decisão numa associação ou numa cooperativa, uma pessoa não vale mais porque ele colocou mais recursos no empreendimento, ou porque ele tem mais cotas, ele vale um voto. E tudo é decidido de maneira democrática. A maioria vence nas decisões do empreendimento. Um outro princípio que está muito ligado ao nome desse segmento, que é o princípio da solidariedade, onde as pessoas crescem juntas, onde elas se ajudam, elas fazem o empreendimento crescer e estão colaborando umas com as outras.
que é muito próximo do princípio da cooperação. Né? Não adianta nós pensarmos um negócio solidário, onde somente um vai ter um bom resultado, onde somente um vai crescer, onde somente um vai se dar bem. Todos crescem juntos e para crescer juntos precisam estar unidos. E o princípio da cooperação é esse grande princípio que faz juntar as pessoas. Trabalhar junto, trabalhar de forma coletiva, entrando já em um outro princípio que é o respeito à natureza. Um empreendimento de economia solidária que maltrata a natureza, ele já perde essa característica de ser um empreendimento da economia solidária. Então, respeitar a natureza, respeitar as relações de trabalho, praticar um comércio justo. Você tem um produto cujo os insumos para produzi-los custou, digamos, R$ 10. Você não vai vender esse produto por R$ 100. Né? O comércio justo, tanto na venda quanto na compra, é um outro princípio da economia solidária. E o consumo solidário também, Thalita, você juntar grupos de pessoas para comprar, para consumir coletivamente, para baixar custo, são princípios importantes que fazem desse segmento solidário uma alternativa real. É difícil, porque nós estamos mexendo com pessoas, a gente mexe com egos, com interesses pessoais, com interesses familiares às vezes, mas se nós conseguirmos chegar numa situação em que seja possível a prática desses princípios, nós vamos ter aí a possibilidade real de uma nova forma de fazer a economia. Certo. Giovanni, então, mencionou para a gente sobre a autogestão dentro do modelo de economia solidária. Eu queria, então, Giovanni, que você explicasse um pouco para a gente também sobre a premissa da autogestão compartilhada. Como é que funciona? Thalita, primeiro mencionar que um empreendimento solidário, ele normalmente, infelizmente, né, ele surge muitas vezes quando as pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade. Então, suponha aí que você tenha um conjunto aí de 10 artesãos que produzem peças a partir do artesanato aí de linha, por exemplo, e estão todos ali com dificuldade financeira. E eles resolvem se juntar para comprar junto a matéria-prima, para vender junto, para produzir junto. Esse junto é a autogestão. Eles é quem define o que vão fazer. Não é um agente externo, nem um professor, nem um vereador, um deputado, um prefeito, seja lá quem for, quem define a atuação desse grupo. O princípio da autogestão está ligado à capacidade que o próprio grupo tem de tomar as suas decisões. Eles se juntam, eles decidem, eles até podem buscar assessorias, mas quando isso acontece, é de iniciativa deles também. Né? Na nossa experiência na economia solidária aqui em Conquista, nós já assessoramos diversos grupos, mas sempre tentando fortalecer neles esse princípio de que nós estamos aqui para ajudar a partir de uma demanda de vocês. Então, o princípio da autogestão é o compartilhamento das decisões entre os membros do grupo, consultando agentes externos quando necessário, mas a decisão ela é uma decisão que parte essencialmente do grupo. Esse seria o princípio da autogestão, compartilhar entre os membros do grupo aquilo que é necessário ser feito, a decisão que é necessária ser tomada para colocar o negócio para andar, colocar o negócio para girar e todos se beneficiarem ao final desse processo. Os nossos ouvintes devem estar se perguntando quais seriam as atividades econômicas que podem ser, então, englobadas nesse modelo nesse modelo que é tão promissor, né, de economia solidária. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são essas atividades econômicas que estão presentes dentro do âmbito do modelo de economia solidária, tanto aqui no Brasil como aqui em Vitória da Conquista, mais especificamente. Essa é uma pergunta muito interessante e existe um debate também entre os empreendedores da economia solidária que muitos dizem assim: esse produto é da economia solidária, esse produto não é. Produto A faz parte da lista de produtos da economia solidária, produto B não faz parte. Como eu disse inicialmente no conceito, na nossa visão, a economia solidária ela é um novo jeito de fazer a economia, um novo jeito de tratar os elementos econômicos que nós temos. Se é um novo jeito, eu posso aplicar esse novo jeito em qualquer produto. Então, nós defendemos a tese de que não é o produto que define se o empreendimento é de economia solidária, é a forma como o empreendimento atua, né?
Eu posso ter, por exemplo, se eu perguntar para você assim, ô Thalita, artesanato é um produto da economia solidária? Você pode pensar assim, bom, feito por um artesão, é um artesanato, é economia solidária. Mas se esse artesanato foi produzido por um empresário que resolveu comprar uma série de máquinas para produzir artesanato, produzir tricô, crochê, seja lá o que for, e ele resolve contratar um grupo de trabalhadores e remunera esses trabalhadores pela mão de obra, pela tarefa executada e daí cobra dele carga horária, cobra dele uma série de obrigações do sistema formal que nós conhecemos. E, além disso, ele degrada o meio ambiente, ele tem ele não pensa no desenvolvimento sustentável, mas o produto final vai ser um tricô, um crochê, uma manta de crochê, por exemplo, né? O produto é o crochê acabado, mas a forma como ele foi feito não foi com base nos princípios da economia solidária, entendeu? Então, é, com base nisso que eu acabei de falar, eu posso lhe dizer que qualquer coisa pode ser feita com base nos princípios da economia solidária. Notadamente aqui em Vitória da Conquista, os empreendimentos que se especializaram é, ou que se vincularam à economia solidária estão muito ligadas à questão do artesanato. E aí o artesanato em diversas áreas. Artesanato em pedra, artesanato em tecido, é, toda a gama de artesanato, bijuteria, biscuit, o que você pensar de artesanato, nós temos pessoas fazendo aqui em Conquistas. E a maioria delas fazendo em grupos solidários, pessoas que se juntam para produzirem ou em oficinas coletivas ou em suas casas, né? Além do artesanato, nós temos algumas cooperativas que trabalham, por exemplo, o pessoal que trabalha com garimpo, nós temos um grupo de garimpeiros que se organizam de forma solidária. Nós temos um núcleo de lapidação formado por jovens, hoje não tão jovens, que trabalham lapidando pedras. Então, assim, o produto da economia solidária, ele podem ser vários produtos. Em Conquista, nós temos essa vinculação muito com o artesanato, né? Nós temos aqui também empreendimentos de crédito, como, por exemplo, o Banco do Povo. O Banco do Povo é um banco de crédito que pratica o aval solidário, que é uma das linhas de trabalho da economia solidária. Mas nós temos também cooperativas de diversos segmentos que também, embora não digam muitas vezes que estão fazendo economia solidária, mas a sua prática é uma prática da economia solidária. E a gente vai para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Econopapo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente das principais dificuldades para esses empreendedores da economia solidária. Dificuldades são muitas, né? Como eu citei anteriormente, a gente começa a ter uma organização. Quando eu falo que ele começa em tal data, é um começo de organização, porque, na verdade, a prática da economia solidária, não com esse nome, ela já persegue aí alguns séculos aí, né? Desde quando surgiu o cooperativismo, que a economia solidária está aí atuando, e só de algumas décadas para cá é que ela recebe esse nome especificamente, o movimento da economia solidária, né? E que esses grupos eles surgem, em muitos casos, a partir da necessidade do trabalhador, né? Você tem ali trabalhadores ou desempregados ou numa situação de trabalho ruim, precária, e que, pela necessidade de aumentar a renda da família, ou de ter uma nova oportunidade, uma nova visão, essas pessoas acabam se juntando. Mas isso é muito rotativo, então a rotatividade da força de trabalho é um problema nos grupos solidários. Você tem aqui 10 pessoas que se juntam para trabalhar e, de repente, com a caminhada, 3 ou 4 daqueles resolvem ir para o mercado formal e aí desfalca o grupo e você tem novas pessoas entrando. Então, a rotatividade na força de trabalho é um dos elementos que prejudica o andamento de um grupo solidário. E, como eu citei, muitos deles são formados por pessoas, em muitos casos, com pouca instrução, com pouca capacidade técnica, às vezes sem assessoria ou de uma agência como a UESB, ou um banco, ou mesmo de uma prefeitura, e esse grupo surge e acaba não levando adiante o seu trabalho por uma dificuldade na gestão, né? Porque você não tem pessoas qualificadas para tocar aquele tipo de empreendimento. Você tem até pessoas com boa vontade, que sabem fazer, sabem produzir, mas que na hora de botar o negócio para andar, tem essa dificuldade na gestão. Além disso, tem também dificuldades contábeis, dificuldades financeiras. Quando você
começa uma empresa, você tem uma série de dispositivos que a legislação lhe obriga a fazer. Então, a dificuldade contábil, o desafio da contabilidade é um desafio grande para esses empreendimentos, e o desafio financeiro também é o principal, é um grande desafio. E, como eu citei nos tipos de empreendimento, alguns são informais, e é informal justamente pela dificuldade de legalizar. Para você ter uma ideia, Thalita e todos os ouvintes que desejam criar um grupo solidário, existe uma etapa a ser seguida, né? Desde o interesse de 2 ou 3 pessoas até juntar mais algumas que se interessam pelo mesmo objetivo, que é esse período da sensibilização. Aí você tem uma assembleia de fundação, né, que você tem lá todo mundo ali imbuído daquele espírito, chama alguém para fazer uma palestra e faz e cria e aprova um estatuto, e você tem ali, fez a primeira coisa, que é criar. Mas depois você tem que registrar, né, você tem que pagar aí quase R$ 400 para um cartório, mais de 100 para outro cartório. O cartório agora só faz com a assinatura de um advogado para poder passar, e ele demora aí 30, 40 dias para devolver esse material assinado, registrado. Então, essa questão da formalização é um obstáculo muito grande, né, para os empreendimentos da economia solidária. E depois vem a parte de criação de CNPJ, alvará da prefeitura, criação de sede e a continuidade, porque não é só fazer isso, né? Você precisa o dia a dia, uma sede, um escritório para trabalhar, reuniões e uma série de dificuldades que eles têm. E uma dificuldade grande, que eu deixei até para o final, essa questão do financiamento, né? Nós não temos, infelizmente, linhas de crédito direcionadas para a economia solidária no volume necessário para fazer a diferença. E aqui eu não estou dizendo que o governo A ou B não coloca recurso. Ele coloca, mas é tão pouco que quando aquilo é gasto, quando aquilo é diluído entre os empreendimentos, ele faz um efeito muito pequeno, né? Você pensa assim, vamos botar 10 milhões para os empreendimentos de economia solidária, como um projeto que a gente chegou a participar. Mas quando você dilui aqueles 10 milhões de reais para 100, 200 grupos participarem, no final você tem aí um projeto de 100, 150, 200 mil, que é nada diante do mercado que nós temos, né? Então, a falta de recurso financeiro, de financiamento do poder público é um elemento que atrapalha demais a economia solidária, que é um pensamento, inclusive, pequeno do poder público, porque o dinheiro colocado na mão do pequeno empreendedor, ele é um dinheiro que, primeiro, ele faz uma movimentação no mercado, e segundo, ele volta, porque o pequeno paga, o pequeno devolve, né? Ele toma aquele dinheiro e ele gasta, e aquele dinheiro ali, normalmente, quase 100% das vezes, é gasto na própria comunidade, no próprio empreendimento. Então, um dinheiro na economia solidária fortalece a comunidade. E, ao fazer isso, ajudaria o poder público com outras frentes, mas o poder público não pensa assim. Prefere colocar aí 100 bilhões em um banco do que botar 100 milhões ou 100 mil em um empreendimento solidário. Mesmo assim, nós temos algumas coisas, né? Aqui, no nível municipal, nós tivemos, durante vários anos, investimento, recurso para algumas ações, né? Em nível federal, nós tivemos, durante vários anos, hoje não tem mais investimento nesse setor, mas nós tivemos, durante muitos anos, dinheiro para os empreendimentos trabalharem, né? No governo do estado, nós temos ainda algumas linhas, né? Tem, por exemplo, o governo hoje mantém um programa chamado Centros Públicos de Economia Solidária, que estão espalhados por várias regiões da Bahia. Então, que estão ajudando de uma certa forma. Mas eu volto a dizer, é pouco diante da necessidade, diante da demanda. Não sei se a gente conseguiu mostrar um pouquinho aí da dificuldade que nós temos aí com a economia solidária. Bom, eu acho que nossos ouvintes conseguiram compreender como que funciona essa barreira para esses empreendimentos. E a gente sabe que para impedir a ação dessas barreiras, dessas dificuldades, né, que funcionam como barreiras para os empreendimentos, são necessárias políticas governamentais para que se gere um fomento à economia solidária. Então, eu queria te perguntar se existe uma política pública de incentivo à economia solidária. E qual o papel do Conselho Municipal nesse sentido? Então, desculpa. Ao longo desses anos aí, em nível federal, nós tivemos a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é uma política pública, né? O Conselho Nacional de Economia Solidária, os recursos que foram disponibilizados ao longo dos anos
fazem parte dessa política pública. Em nível estadual, nós temos a lei do cooperativismo estadual, nós temos a lei da economia solidária, nós temos o Conselho Estadual da Economia Solidária. Então, existe uma série de recursos para a agricultura familiar, através dos órgãos como a CAR, como a EBDA, como uma série de órgãos aí. Então, existem alguns recursos. Como eu falei anteriormente, é pouco para o necessário, mas existem. Aqui em Conquista, como é que nós estamos estruturados? Em 2008, como eu falei, foi criado o Conselho Municipal de Economia Solidária através de uma lei municipal que criou esse conselho, que em 2013 foi reformulada. Então, nós temos essa lei que criou o conselho. Nós temos no âmbito municipal uma secretaria que cuida da política econômica da cidade e que tem nela um órgão específico para a economia solidária, que foi criado já lá atrás e que permanece até hoje, que é a Coordenação de Economia Solidária, que tem o objetivo de reunir, de aportar recurso financeiro, recurso material, recurso de pessoal, assessoramento para os grupos de economia solidária. Então, basicamente, o que nós temos hoje no município é serviço ofertado, organização ofertada aos empreendimentos. Recurso financeiro não tem, do ponto de vista do município, um recurso vultoso. Existe a coordenação, existe as estruturas de trabalho, né? Eu, inclusive, trabalho na prefeitura nesse momento, né? Sou um funcionário concursado da prefeitura, atuando no assessoramento aos empreendimentos de economia solidária, né? Por uma série de questões do mercado, nós tivemos uma redução ao longo dos anos do investimento na economia solidária, mas nós temos aí a principal política hoje é a de representação, que é o Conselho de Economia Solidária. Eu diria, Thalita, que o nosso conselho ele é um dos mais representativos do ponto de vista da sociedade civil, né? Nós temos lá nele, são 20 cadeiras, dessas 20 cadeiras, 10 delas, 50%, é direcionada diretamente aos empreendimentos de economia solidária. Grupos como o GEP, a EPS, a ASPEC, a Associação de Artesanato, Lapidação, todos esses grupos têm uma cadeira no Conselho de Economia Solidária. Então, além desses 10, nós temos mais 5 das assessorias, onde entra o ESB, onde entra a UFBA, onde entra a Igreja, o Banco do Povo, as associações que assessoram a economia solidária, e uma parte desse segmento é formado pela sociedade civil. Então, nós temos um conselho majoritariamente formado pela sociedade civil organizada. E dessas 20 cadeiras, 25% é destinado ao poder público municipal. É o mesmo formato do Conselho Nacional de Economia Solidária. Este conselho ele tem o objetivo de juntar esses grupos, os seus representantes, e de debater propostas, projetos e ações para a economia solidária do município e também de acompanhar e fiscalizar a ação da Prefeitura Municipal no âmbito da economia solidária. É um conselho que tem funcionado, já vai chegando aí, foi fundado em 2008. Nós vamos ter agora o encontro municipal agora em outubro, para eleger mais uma diretoria. Então, nós já temos aí 12 anos de trabalho, 13 anos chegando de trabalho do Conselho de Economia Solidária, com resultados, né? Não resultados financeiros, mas resultados no aspecto da organização. Então, nós temos ali 10 grupos participando do segmento dos empreendimentos, mais 5 grupos participando das assessorias e mais 5 secretarias do governo municipal participando do segmento 1. É um conselho importante, né? É claro que não só o nosso, mas outros conselhos pararam recentemente por conta da pandemia, nós paramos de nos reunir, voltamos agora com pouco tempo, e aproveitar, Thalita, que me lembrei, a pandemia, ela agravou substancialmente a situação econômica e financeira dos empreendedores da economia solidária. Você pensa aí um artesão que sobrevivia de vender o seu artesanato ou numa loja ou para clientes avulsos e que durante mais de um ano não teve como vender. Você imagina como é que foi a situação dos grupos, né? E pessoas que muitas delas aposentadas ou desempregadas e que encontravam na economia solidária um jeito de sobreviver e que por conta da pandemia não tiveram essa oportunidade. Então, só agora, né, as pessoas estão voltando a produzir, a vender, a se reunir, a fazer essa produção coletiva, autogerida aí da economia solidária. Então, voltando à sua pergunta, o Conselho Municipal ele é um órgão de representação muito importante e que ajuda a organizar o segmento da economia solidária aqui na cidade. Bom, e como dizia Paul Singer,
que foi secretário nacional de Economia Solidária aqui no Brasil, o Brasil é um país que tem muita vocação para a economia solidária, né? Então, desde a sua instituição aqui no país, lá quando os sindicatos estimularam os operários para formarem as cooperativas, que foi quando esse modelo começou a se instituir aqui, teve muito apoio da sociedade civil para a economia solidária. Então, é um modelo que viabiliza a inserção socioeconômica mesmo, e que se opõe, inclusive, ao neoliberalismo, que é um modelo bastante individualista. É um modelo muito promissor e que a gente percebe que traz muito benefício para os trabalhadores. Gostaria, então, Sim. de agradecer a participação de Geovanne no nosso programa e queria que você fizesse suas considerações finais, se teve algo que a gente não explorou ao longo do programa e você quiser falar. Eu queria, antes de fazer as considerações finais, Thalita, mandar um recado a todas essas pessoas, que a audiência da UESB é uma audiência muito grande, com uma audiência selecionada. Inclusive você que está saindo da UESB, seja lá em que curso for, o modelo proposto pela economia solidária é um modelo que pode lhe ajudar a crescer, lhe ajudar a inserir no mercado de uma maneira diferente, como eu falei no começo. Então, se organizem, juntem grupos de alunos, grupos de profissionais, se juntem em grupos solidários, trabalhem coletivamente, formem a sua empresa solidária, né, e vamos trabalhar. O que o meu desejo é que não aconteça algumas coisas que a gente viu ao longo desses anos, e aí aproveitar e passar essa experiência. O que acontece? As pessoas estão todas numa situação ruim, e aí resolvem se juntar em um grupo solidário e começam a trabalhar, né? No momento em que essa ação começa a dar um resultado, em alguns casos, infelizmente, entra aquela questão muito presente no ser humano, do individualismo, do querer levar vantagem algumas vezes, de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, muitas vezes o grupo começa, quando ele começa a ficar bom, ele começa a acabar, porque as pessoas não persistem naqueles princípios que nortearam a sua criação. Então, o que eu desejo a todos os grupos de economia solidária que trabalham na cidade é que busquem novamente, façam um resgate ao momento da sua criação, onde você queria trabalhar junto, aumentar a renda das famílias, melhorar a vida de suas famílias, respeitar a natureza, respeitar as relações de trabalho. Voltem àquele momento inicial e voltem a praticar esses princípios. Uma andorinha só não faz verão, mas pode fazer a diferença. Então, vamos trabalhando e, aos poucos, quem sabe, a gente não consegue transformar a nossa comunidade, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, quem sabe, o nosso país, né? Então, esse é o recado para as pessoas da economia solidária. No mais, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando aqui no Econopapo, nesse canal de diálogo com a comunidade, parabenizar aos idealizadores do programa, parabenizar você, Thalita Viana, inclusive, deve ser gente boa, com esse sobrenome, não é? O mesmo sobrenome, Não verdade. é, rapaz, eu não conheço um Viana que não seja gente boa, mas tudo bem. Então, agradecer, parabenizar você, desejar sucesso aí e dizer que estou à disposição, né, nessa nossa experiência aí com a economia solidária, estamos à disposição para assessorar grupos que desejam ser criados, associações de moradores que queiram fazer um trabalho voltado para a economia solidária, igrejas, clubes, o núcleo que quiser implantar esse serviço aí, a gente está aí para ajudar, né, para ajudar a fazer tudo com base na vontade do grupo, que é o princípio da autogestão. Quem manda é o grupo. Bom, e o recado de hoje foi dado. Você ouviu a nossa entrevista no Econopapo com o presidente do Conselho Municipal de Economia Solidária de Vitória da Conquista. A gente fica por aqui. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.